nós chegamos ao último dia da Imersión Espanha. Nós já vimos nos dias anteriores e já passamos pela Catedral de Sevilha, inclusive assistimos missa nela, mas hoje nós vamos fechar a Imersión Espanha com chave de ouro e finalmente conhecer a Catedral de Sevilha, a catedral gótica mais extensa do mundo e a terceira maior catedral do mundo. A Catedral de Sevilha tem 126 metros de largura, 83 metros de comprimento e 37 metros de altura. Isso sem contar a Giralda, né, que tem 96 metros, totalizando 23.500 metros quadrados. Ao redor de toda a catedral a gente pode ver algumas colunas antigas e também correntes que fazem uma espécie de cercado da catedral, que essa era a jurisdição da antiguidade, então era realmente para delimitar o espaço da catedral. Como a gente já consegue acompanhar pelos outros vídeos da Imersión Espanha, a Espanha, e principalmente as suas catedrais, tem histórias que misturam muitas culturas e povos diferentes, e na Catedral de Sevilha não é diferente. A história da catedral começa em 1184, quando houve a construção da Mesquita Maior de Sevilha e também do seu minarete. Essa construção durou até 1198 e também incluiu o Pátio das Laranjas e um terço da parte inferior da Giralda que a gente pode ver até hoje, que é esse minarete. Com a Reconquista Católica, em 1248, a gente tem a consagração de uma igreja nessa região que era antigamente a Mesquita e começa-se a construção dessa catedral, que vai ser dividida em diferentes fases e diferentes estilos arquitetônicos. Primeiro, entre 1434 e 1517, a gente tem a construção da Catedral Gótica. Já entre 1528 e 1621, a gente tem os trabalhos renascentistas que são desenvolvidos dentro da catedral. Nessa época, a gente também tem a construção e a finalização da Giralda, como a gente conhece hoje. A Giralda é, então, o minarete, a torre do campanário, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela mais para frente no vídeo, que foi construída entre 1558 e 1568. Já entre 1618 e 1758, a gente tem os trabalhos barrocos que são feitos na catedral. O último período, entre 1825 e 1928, a gente tem os últimos trabalhos, então os retoques finais, até porque é uma catedral enorme. Então, eles tinham que dar a finalização em algumas peças, fizeram algumas reformas de algumas áreas que já tinham sido feitas, enfim. Foi concluída mesmo em 1928. Desde 1987, a Catedral de Sevilha é Patrimônio da Humanidade pela Unesco e desde 2010 é considerado um bem de valor universal excepcional. Nós não compramos ingressos com antecedência para visitar a catedral, então nós tivemos que encarar uma fila considerável e também na chuva, mas não teve problema nenhum porque a experiência foi incrível. Agora, para contar a história da catedral, nós vamos começar um pouco pelo final da história dela. Então, como eu mencionei para vocês, as últimas reformas e a fase final de construção da catedral aconteceu ali no final do século XVIII. E essa parte da catedral, que é chamada de catedral neoclássica, é principalmente o pavilhão, que é a área que a gente entra na catedral e que tem um espaço expositivo. Esse foi um edifício anexo que foi construído entre 1770 e 1928, porque era necessário, ele era uma área mais administrativa de ofícios que eles já tinham em outro espaço da catedral, mas precisavam ampliar. Então, nessa parte final da construção, ele foi criado como edifício anexo e atualmente tem esse espaço expositivo e é a entrada efetiva para os visitantes.
E agora nós vamos falar sobre uma das obras-primas mais espetaculares da Catedral de Sevilha. Vocês já viram que a gente tem muitas obras de arte na catedral, mas esse aqui é o retábulo maior, que faz parte da época gótica de construção da catedral. E ele é nada mais nada menos do que o maior retábulo do mundo. Esse retábulo é uma das estruturas de madeira policromada mais espetaculares do seu tempo. Ele foi realizado em diferentes fases por quase um século, tendo a sua construção iniciada em 1482 e finalmente sendo finalizado em 1564. O retábulo possui 27,8 metros de altura e 18,2 metros de largura. O programa iconográfico do retábulo, isso é, as imagens que ele está retratando, vai falar sobre a exaltação da Igreja através da mensagem de Cristo, difundida por discípulos, apóstolos, os pais da Igreja, os santos e mártires, e pela grande intercessão da Virgem Maria, Mãe de Cristo e da Igreja. São 7 linhas verticais e 5 linhas horizontais, compostas por 44 relevos, mais de 200 figuras de santos que se dispõem em pilastras que articulam todo o retábulo. Ele também apresenta um dossel com caixotões otagonais e a figura central da Pietà, e coroando todo esse conjunto tem um calvário gótico do século XIV. Esse calvário é extremamente importante para a população de Sevilha porque apresenta a figura do Cristo del Millón, que é chamada por esse nome pelas milhões de graças concedidas ao povo de Sevilha em tempos de epidemias. E agora nós vamos conhecer a famosa Giralda. A Giralda é o nome que é conhecido o antigo minarete da mesquita e o atual campanário ou torre de sino da Catedral de Sevilha. Ela tem 96 metros de altura e foi construída, obviamente, utilizando o resto dos materiais que já tinha sido construído para o minarete entre 1558 e 1568 por Hernán Ruiz Jiménez. São 35 rampas para realizar essa subida e a torre tem 25 sinos, o que faz com que a Catedral de Sevilha seja a catedral com mais sinos da Espanha. E esse nome, Giralda, se dá por conta da escultura da Fé Vitoriosa, que é chamada de El Giraldillo, que dá nome à torre, e assim a torre passou a ser chamada de La Giralda. E aqui, saindo da catedral, a gente entra no pátio das Laranjas. Como em Córdoba, a catedral, antigamente essa região da catedral era a mesquita de Sevilha. Então, eles preservaram algumas partes, né? A Giralda, que é agora o campanário, também era o minarete, quando era uma mesquita. E o pátio, eles mantiveram do jeito que está. Então dá pra ver o sistema de irrigação, que é fechado, né? Diferente lá do de Córdoba. E as árvores. Oi, gente! Diretamente do aeroporto de Sevilha e a caráter. Eu queria agradecer muito por vocês terem me acompanhado nessa viagem e terem visto todas essas aulas. Eu quero muito saber se vocês gostaram, então comentem muito e até a próxima. Beijo!